Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu vou te contar 6 técnicas para você cobrar tarefas e obter os melhores resultados. E o melhor, você não vai precisar se impor para fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente nem consegue se impor, né? Muitas vezes a gente tem que cobrar de colegas, a gente tem que cobrar de outras pessoas que não são subordinados nossos. E não adianta se impor, a gente não consegue impor a nossa posição hierárquica. E para ser sincero, mesmo quando você é líder, mesmo quando você tem uma posição hierárquica superior em relação aos teus liderados, ainda assim se impor não vai trazer os melhores resultados. Então você precisa de técnicas diferentes para que você consiga que as pessoas façam as tarefas que você precisa que elas façam, mas para cobrar de uma forma diferente, para cobrar de uma forma onde você não vai se impor, até porque hoje em dia isso não é o melhor resultado, né? Foi-se o tempo onde a gente poderia cobrar utilizando a nossa posição, mandar, né? Vamos dizer assim, e as pessoas iam sair correndo fazer o que a gente queria, né? As coisas hoje não funcionam bem assim. Existem ainda algumas posições que você pode até fazer isso, mas na maioria das vezes isso ainda, mesmo que você tenha a posição, isso não vai te trazer o resultado que você precisa, o resultado que você espera e a excelência dentro da tua função, tá? Vou pedir desculpa para vocês já desde o início. Eu tô com uma tosse aqui terrível. E ela vai ficar me incomodando aí durante a aula inteira, incomodando vocês, tá? Mas eu vou procurar superar isso aí. Vamos em frente, que tem bastante coisa para falar hoje, né? E quando a gente fala de cobrança, né? A cobrança é uma coisa absolutamente comum no ambiente corporativo, né? E é uma coisa natural, né? Ela precisa acontecer. Não tem jeito, né? Por quê? A cobrança, ela está diretamente ligada ao resultado. À medida que você precisa de algum resultado, você precisa também cobrar as pessoas. Não tem jeito. E é isso, não vai ter como fazer isso, tá? Só um segundinho aqui, me deu um problema aqui na senha do YouTube, tá? Um minutinho que a gente já vai resolver aqui. Vamos ver aqui se... só um minutinho. Realmente... eu tô sem Bom, vamos em frente, eu tô sem o chat do YouTube. Alguma coisa aconteceu lá e eu não... Meu pai é sempre assim, né? Na hora H, pronto, voltou. Então tá bom, já estamos de novo, o pessoal do YouTube já está com o chat de novo, pode continuar. Então é isso, pessoal, eu estava dizendo que a cobrança ela é uma coisa normal, é uma coisa que precisa acontecer dentro da empresa. Por quê? Porque ela está ligada ao resultado. E o resultado, no final das contas, é o que mantém uma empresa viva. Ou seja, a empresa que não tem resultado, qualquer que seja o tipo de empresa, ela não sobrevive. Por quê? Os resultados são o que levam a empresa a cumprir o seu propósito. Então não adianta, se ela não gera resultados, se ela não tem cobrança para isso, ela não consegue chegar lá. E quando eu falo do propósito de uma empresa, eu não estou falando só dos resultados financeiros. Muitas vezes eu falo, pô, a empresa tem que cumprir a sua missão, tem que cumprir o seu propósito, e todo mundo pensa, bom, tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. E não necessariamente, né? Se você pegar, tem empresas que não visam lucro. Se a gente pegar o Greenpeace, por exemplo, o Greenpeace é interessante. Se você pegar a missão do Greenpeace, é a seguinte, ó, o Greenpeace existe porque o nosso planeta precisa de quem o defenda. Olha que missão interessante, né? E o que eles falam é o seguinte, ó, em todo mundo, eles defendem o meio ambiente e a comunidade, responsabilizando governos e corporações que ameaçam isso. Então, eles estão lá para defender o meio ambiente, as comunidades que dependem dos próprios recursos, e eles vão, se tiver um governo, se tiver uma corporação que está ameaçando isso, é o que ele vai ter. Então, qual que é o resultado que ele espera? O resultado que ele espera é justamente
é proteger o meio ambiente, proteger essas comunidades que trabalham lá com os recursos locais. E o que acontece? Se o Greenpeace não obtiver resultado, ele não cumpre a missão, percebe? Então, quando a gente fala em resultado, a gente está falando em qualquer tipo de empresa. E aí o que acontece? Tem cobrança lá, não tem jeito. Por quê? É uma empresa, e toda empresa tem cobrança. No caso do Greenpeace, ainda não existe só a cobrança interna de um com o outro, existe uma cobrança externa das comunidades que eles ajudam. Por quê? Essas comunidades vão buscar a ajuda deles. Então, tem essas cobranças. Tem cobrança também externa no sentido do Greenpeace em relação ao governo, em relação à empresa. E é sempre assim, qualquer empresa é assim. Além das cobranças internas, a gente tem as cobranças externas, ou seja, clientes vão cobrar você, é natural, porque eles precisam gerar resultado, esse resultado depende da cobrança. Vocês vão cobrar fornecedores, credores vão cobrar a empresa, e funciona assim. Então a cobrança, ela existe o tempo inteiro, né? Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa em que a divisão de negócio que eu dirigia, o que eles queriam era ser o número um naquele segmento, percebe? Não é tanto uma questão de dinheiro. Você não necessariamente é o número um e ganha mais dinheiro, mas o objetivo era ser o número um. Então, o que acontece? A gente ganhava negócios grandes, né? Sempre visando negócios grandes, porque para você ser o número um, você precisa buscar negócios maiores, mas com uma taxa de lucratividade mínima. Era o suficiente, não podia dar prejuízo, obviamente, mas também não precisava ser aquele lucro muito grande. Por quê? Porque o objetivo era ser o número um. Então, e assim, a cobrança interna era gigante também, né? Então, a cobrança ela existe, a gente tem que entender, tem que aceitar e tem que fazer também. Por quê? Ora, o nosso resultado também depende da cobrança que a gente vai fazer. Vai ser proporcional à forma como a gente cobra. E muita gente confunde em como fazer essa cobrança, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala em cobrança, meu chefe vai me cobrar, o presidente da empresa vai me cobrar, a gente já imagina o seguinte: a cobrança vem em função da posição hierárquica, ou seja, quando você tem o poder da posição hierárquica, você pode cobrar e aí você vai ser atendido. Só que o que acontece? Aquela época de quem pode manda, quem tem juízo obedece, acabou. Isso não existe mais, gente. Isso já, durante muito tempo, enquanto eu trabalhava, isso aconteceu, mas ao longo do tempo as coisas foram mudando. E eu sei que tem muita gente que continua pensando e agindo assim. Agora, o que acontece? Quando a pessoa usa esse poder para fazer as cobranças, o problema é que ela não traz o melhor resultado. Então você percebe como é discrepante? A empresa está buscando resultado, o melhor resultado possível. A pessoa que cobra dessa forma, que cobra utilizando o poder hierárquico, ela não traz o melhor resultado. E aí você é cobrado pelo resultado. Mas quando você vai cobrar alguém pelo que você precisa para entregar esse resultado, você usa uma forma que não te traz resultado, não traz o resultado que você precisa. Percebe como é importante? Percebe a incoerência? Você é cobrado por resultado, mas quando você vai cobrar alguém para fazer aquilo que você precisa para dar resultado, você cobra de uma forma onde você não vai obter o melhor resultado. Sendo assim, as coisas ficam incoerentes, né? Outro erro comum, que é quando eu falo desse assunto, é achar que só cobra quem é líder, né? Só o líder é que cobra. E é claro, o líder tem que cobrar mesmo. Na verdade, ele é cobrado também e ele cobra. E é natural que isso aconteça. Mas quem não é líder também precisa da cobrança. E por uma razão simples. Por quê? Para conseguir aquilo que você precisa, você depende da interação com outras pessoas. É simples assim. O ambiente da empresa é um ambiente de interações. A gente não faz nada sozinho. A gente sempre está interagindo com outras pessoas para conseguir aquilo que a gente precisa. Então, isso é comum. Ora, se eu estou interagindo com outra pessoa para conseguir o que eu preciso, é natural que eu cobre essa pessoa. É natural que eu preciso de alguma coisa e eu vou cobrar uma outra pessoa. Então, mesmo sem ser líder, as coisas, a cobrança acontece naturalmente dentro de uma empresa e ela não pode deixar de acontecer, porque senão as coisas não acontecem, tá? Ó, o pessoal chegando, ó, Alan aqui, você é fera, obrigado, Alan, grande amigo, Alan, fantástico, hein, Alan? Qualquer dia eu tinha que trazer, Alan, eu tinha que trazer ao vivo para contar como é que foi aqui você, tá?
Tá bom, pessoal chegando aí. Pessoal, o chat está aberto. Vocês vão colocando suas dúvidas, seus comentários aí, fiquem à vontade. Vão me fazendo perguntas, eu vou lendo à medida que elas aparecem. Eu vou lendo e vou respondendo para não perder o timing aqui da aula, tá bom, gente? Então pode ficar à vontade, seja no Instagram, YouTube, Facebook, pode colocar aí, tá bom? Bom, o que acontece? Bom, se a cobrança é alguma coisa natural dentro da empresa, se ela existe, se ela é inevitável, e se para eu conseguir os resultados, e até para a própria empresa conseguir os resultados, eu sou cobrado e ao mesmo tempo eu tenho que cobrar, quanto melhor eu faço isso, melhor vai ser o meu resultado. E isso é uma coisa interessante porque ele passa a ser uma oportunidade, tanto para líderes como para não líderes, né? Por quê? Ora, se a empresa precisa do resultado, se você cobra da forma correta, você consegue trazer mais resultado, ora, isso é perfeito, né? E aí o que acontece? Quanto mais alto o cargo, a alta administração da empresa sabe, porque funcionam assim as coisas. Quanto mais alto o cargo, mais cobrança dos dois lados, ou seja, mais você é cobrado, mais você tem que cobrar. Então, quanto mais técnica você usa para cobrar de uma forma positiva, mais você vai mostrar para a alta administração que você pode crescer na carreira. Por quê? Ora, é uma forma de eu mostrar que eu assumindo um cargo mais alto, uma posição mais alta, eu vou obter um melhor resultado, percebe? Então, a gente quando aprende a fazer isso, a gente mostra para a alta administração que a gente tem capacidade para gerar mais resultado. É tudo isso que eles querem quando a gente fala em promoção, né? Inclusive, eu tenho um aluno interessante. Ele tinha acabado de virar gerente, né? Ele tinha acabado de ser promovido, estava recém-chegado, e justamente ele me procurou porque ele queria começar da forma correta, né? E aí o que acontece? Ele acabou de ser promovido, existia uma pressão muito grande, porque é claro, né? Acabou de ser promovido, a empresa já começa a cobrar os resultados, e da parte dele tem uma autocobrança grande também. E todo mundo é assim. Você é promovido, ora, você tem que mostrar ao que veio, né? Você foi promovido, então você tem que mostrar. E aí o que aconteceu? Ele começou e aí ele foi orientado dentro do programa, ele aplicou as técnicas, né? Realmente implementou essas técnicas. O que acontece? Os resultados dele com a equipe, mesmo iniciando, ele começou da forma correta. Então, os resultados superaram qualquer performance histórica que a área dele tinha tido. Então, olha que legal, hein? Ele acaba de ser promovido, começa a trabalhar, só que ele começa a trabalhar certo, começa a trabalhar com técnicas, técnicas que eu vou te ensinar daqui a pouco, fica por aí. E o que acontece? O resultado da equipe começou a ser os melhores resultados históricos da área dele. Pô, aí é chave para continuar crescendo, percebe? Eu tenho um outro aluno interessante também. O que aconteceu? Ele tinha lá um projeto que ele precisava entregar, também líder. E esse projeto dependia tanto da equipe dele, mas nesse caso ele tinha uma cobrança externa para fornecedores e ele tinha uma cobrança de pessoas dentro da empresa. Então existia uma gama de cobrança bastante grande, né? E aí o que acontece? O projeto parado, o projeto não andava, tá? E ele precisava botar aquele projeto para andar. O que aconteceu? Começou a vir pressão da diretoria. Pô, tem que ser feito, tem que ser agora. Viu? E aí o que aconteceu? Ele recebeu esse estresse, repassou esse estresse, essa pressão para a equipe dele, e o resultado não vinha, tá? Por mais estresse que ele colocasse no sistema, o projeto não vinha. Ele começou a chegar à conclusão de que aquele estresse não era o que ele precisava para tirar o resultado. Então, de novo, foi orientado, aplicou as técnicas. O projeto que estava aberto há quase um ano fechou em 2 meses, antes do prazo que ele tinha com a diretoria. Percebe? Então, é uma questão de técnica para você gerar resultado. Não adianta você cobrar por cobrar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho dessas técnicas. Olha só, tem muito jeito errado de fazer cobrança. Isso a gente precisa falar. Então, tem muito jeito. As pessoas fazem cobrança de algumas formas que não levam aos resultados esperados. Por exemplo, transferir a pressão. Então, o que acontece? Não adianta você pegar a pressão que você recebe e tentar transferir ela na mesma intensidade para as outras pessoas. Principalmente se você é líder, você pega aquela pressão que você recebe e você tenta transferir para a sua equipe da mesma forma que você recebe.
batendo forte, ameaçando e esse tipo de coisa. O que acontece? Não vai ter o resultado, porque as pessoas são diferentes, né? Então, você tem que filtrar a pressão de acordo com a outra pessoa. E essa é a questão. Você não pode achar que todo mundo é igual a você. Pensa o seguinte, que as coisas que te motivam não necessariamente são as coisas que motivam outras pessoas a fazerem alguma coisa. Tem muita gente que se motiva através do desafio. Então, eu sou assim. Quando você tem um grande desafio, você quer atingir, você quer chegar lá e aquilo te dá prazer, aquilo te motiva a ir atrás daquele desafio. Tem outros que o que acontece? Você coloca o desafio e a pessoa não se motiva pelo desafio. Então, quando o desafio é muito grande, exerce o efeito ao contrário, ela desmotiva. Então, quando você vai colocar, você vai fazer alguma cobrança, você vai colocar pressão, se você achar que as pessoas são iguais a você, você vai querer colocar uma pressão alta porque é um desafio, vai querer que a pessoa chegue lá. A pessoa se desmotiva, desiste e você não tem resultado. Então, isso é uma coisa importante. Você não pode achar que todo mundo é igual a você. As pessoas absorvem as cobranças de uma maneira diferente. Então, como eu falei, a mesma cobrança ela pode ser um motivador para um e um desmotivador para outro. Então, você vai ter que ajustar isso conforme a pessoa. Eu não estou falando necessariamente de líder, né? Muitas vezes você precisa de alguma coisa de uma outra área, de um outro departamento, e você tem que conhecer a pessoa lá, porque se você não filtrar essa pressão, achar que a pessoa vai se motivar a fazer aquilo pela mesma razão que você, ou pelo medo, né? A coisa não vai acontecer, porque tem isso também, né? Muita gente, quando vai fazer cobrança, ela tem medo de desagradar o outro, né? E aí fica complicado, porque ela não quer prejudicar o relacionamento, consequentemente, ela não consegue o resultado que ela precisa. Então, não adianta. Se você ajustando a forma de fazer a cobrança, você vai preservar o relacionamento e você vai conseguir o que você quer. Na verdade, é a base da cobrança certa, né? Aqui, ó. Tá falando, tem chefe que é estressado e estressa a equipe. Exatamente. E isso é o que eu estou falando. Muitas vezes, o chefe ele tem essa forma, esse comportamento mais estressado, porque ele recebe a pressão e ele não consegue filtrar isso. Então, ele se passa por estressado. E ele quer transferir esse estresse para as pessoas. Por quê? Ele acha que se ele repassar a mesma coisa que ele recebe da mesma forma, ele vai motivar a equipe. Só que ele tem um problema que é o seguinte: o chefe, ele depende do resultado, ele precisa gerar o resultado, para gerar esse resultado, ele depende das pessoas que respondem para ele. Um líder é assim, não tem jeito. O resultado dele é o resultado de cada membro da equipe. Se você tem uma parte da equipe, um membro da equipe que não gera resultado, o resultado dele fica comprometido. É simples assim. Então, você vai ter que trabalhar com a equipe para gerar o melhor resultado possível dentro ali de um trabalho colaborativo. Muitas vezes ele recebe esse estresse vem de cima, vem normal, vem uma pressão grande, tudo vem, é natural que isso aconteça. Quando você repassa isso para a equipe, talvez algumas pessoas da equipe vão se motivar com essa pressão grande, mas outras pessoas não. Então, quando você repassa dessa forma, você acaba desmotivando muita gente. E isso é a forma de cobrar equivocada. Você não vai conseguir o que você faz. Por isso que o chefe estressado tem que tomar cuidado, porque ele não vai conseguir o melhor resultado. Ele tem que saber como filtrar essa pressão para, de fato, ter o melhor resultado, o resultado que ele precisa. Então, não tem jeito. Se você não ajustar a forma, você não vai conseguir o que você quer. E ajustando a forma, trabalhando com outra pessoa, na verdade, você está preservando o relacionamento. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, que é uma forma muito errada de você fazer cobrança, é cobrar por coisas impossíveis. Então, isso funciona assim. Cobrar de menos, como eu falei, né? Deixar de cobrar para manter o relacionamento é um erro, não tem jeito. Agora, cobrar demais, cobrar por coisas impossíveis, também tá? Porque o que acontece? Quando você é cobrado por alguma coisa impossível, a tua motivação desaparece, né? Não tem jeito. E aí você corre um risco grande. Por quê?
Porque surge um mecanismo que a gente chama de mecanismo sabotador. Então, o que acontece? Você é pedido, tem uma pressão grande para você fazer uma coisa que você sabe que é impossível, que não dá para fazer. E você não fala não, né? Você não explica que não dá para fazer tudo, ou o seu chefe não aceita, pode ser um chefe estressado desse que nem apareceu aqui. E o que acontece? Você fala assim, não, tudo bem. E aí começa esse mecanismo sabotador. Por quê? Ora, se você sabe que é impossível fazer, o que vai acontecer? Você não vai nem tentar. Então você nem começa. E aí, a outra pessoa está achando que você está fazendo e você, na verdade, não está. Então, o que você está fazendo? Você está sabotando a equipe. Em inglês, a gente chama isso de malicious obedience, que é o seguinte, é uma obediência maliciosa. Por quê? Você aceita fazer alguma coisa que você sabe que não dá para fazer e você fica cozinhando galo, né? Você fica enrolando, procrastinando, mas no fundo você está prejudicando todo mundo. Agora, muitas vezes, quando você cobra por alguma coisa impossível, você acaba gerando esse resultado. Eu conheço gente que faz assim, ela precisa desse resultado. Então, o que ela faz? Ela cobra aqui em cima para a pessoa entregar aqui embaixo. Só que o que ela não entende é o seguinte, quando você cobra aqui em cima, qual que é a expectativa da pessoa? Entregar o que você está pedindo. Se ela entrega abaixo, pode ser que para você esteja suficiente, para ela não vai estar. Então ela vai se sentir fracassada. E não é o caso, porque você que pediu acima daquilo que ela queria. Então, não tem jeito. Você tem que tomar muito cuidado para ajustar a tua cobrança para alguma coisa que seja possível, senão você acaba gerando desmotivação. Então, aqui a pergunta: como conseguir o comprometimento da equipe para cumprir um prazo muito apertado? Bom, a primeira coisa do prazo, você tem que entender se você não está pedindo uma coisa impossível, né? Essa que é a questão. Então, quando você tem um prazo apertado, que é um prazo factível, eu vou dar algumas técnicas para você cobrar direitinho, mas o que você tem que ter? Você tem que ter um trabalho muito forte de colaboração dentro da equipe. Como que nós vamos fazer isso? A melhor forma de você atingir esse comprometimento é fazer com que as pessoas participem das decisões. Se você chegar lá com alguma coisa pronta e impor isso à equipe, a equipe não vai se sentir comprometida a fazer aquilo. Por quê? Porque toda a iniciativa foi tua, toda a ideia foi tua, a responsabilidade de fazer aquilo acontecer também é sua. E você tira um pouco do peso para que eles façam as coisas. A melhor forma de você fazer isso, mesmo que você já tenha alguma coisa, vamos dizer, pré-definida na sua cabeça, mas é expor e expor o seguinte: olha, nós precisamos atingir esse prazo, gente. Como é que nós vamos fazer isso? E você passa a coletar ideias, deixar as pessoas participarem do processo. Quando alguém participa do processo, essa pessoa se compromete automaticamente. Ora, se eu falei que dá para fazer, eu vou ter que cumprir. Isso é um mecanismo que a gente tem inconsciente dentro da nossa mente, tá? Que é o que a gente chama de coerência, né? Do gatilho mental da coerência. Então, o que acontece? Uma vez que eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu vou buscar ser coerente com aquilo que eu prometi e vou fazer o máximo possível para entregar naquela data. Então, quando você trabalha com equipe e você precisa de um prazo muito apertado, o ideal é que você exponha a situação e deixe a equipe gerar ideias. À medida que a equipe gera ideias, a equipe se compromete em fazer aquilo. Essa é a melhor forma, é a forma como você vai conseguir atingir o comprometimento que você precisa. Se você chegar impondo um plano de ação, impondo uma solução, é muito provável que a equipe não se comprometa da forma como você precisa, porque a ideia partiu de você, não partiu deles. E quando a ideia parte do outro, a responsabilidade de cumprir é do outro. Então, por isso que a gente tem que sempre liderar por metas e não ser todo líder que é... Perdão, gente. Todo líder que é muito detalhista, ele está ainda muito preso ao operacional, é o líder que a gente chama de controlador, ele não consegue esse comprometimento da equipe, porque ele tende a impor sempre a solução dele. Se a solução é dele, a responsabilidade é dele. E é difícil você obter o comprometimento. E aí os líderes vêm reclamar: poxa, essa equipe não tem comprometimento, essa equipe não faz o que eu peço e tal. Claro que não faz, porque a ideia foi sua. Então a responsabilidade é sua. E aí você passa a microgerenciar as atividades. E aí não vai sair o que você
espero que você precisa. Aí o que você faz? Aí você reforça aquela tua ideia de controlador, você reforça aquela tua ideia operacional que você ainda carrega com você, você pega, vai lá e faz. E aí não tem jeito, você falar, aqui não tem jeito, se eu não fizer não sai bom. E aí você está se comprometendo, porque uma vez que você já assumiu a liderança, você tem uma equipe trabalhando para você, não adianta você querer fazer tudo, né? E se você seguir por essa linha de pensamento, você vai tentar fazer tudo. E aí é onde você vai ter um problema de síndrome de burnout, vai ter um estresse, vai começar a ter problemas físicos. Eu conheci pessoas assim que tiveram infarto. Porque, é claro, não dá para você fazer tudo. Você quer controlar tudo, mas não consegue. Você sobrecarrega, primeiro, você sobrecarrega a sua mente, e isso faz com que sobrecarregue o seu físico também. Começam a aparecer as doenças, não tem jeito. Bom, mas afinal, como cobrar então da forma correta? A gente já viu que não adianta transferir a pressão, porque você não pode imaginar que todo mundo é igual a você e responde às cobranças da mesma forma que você, então não adianta você repassar. Não adianta também aquela coisa de cobrar de menos, ou seja, ter medo de desagradar a pessoa quando você cobra. Também não adianta cobrar o demais, aquela coisa impossível. Pô, então tá bom, como é que eu faço da forma correta? Primeira coisa, e eu falei um pouquinho disso, é você criar um ambiente colaborativo, tá? Quando você tem duas pessoas competitivas se cobrando, né? Eles são extremamente competitivos e eles se cobram. Você tem por trás das cobranças segundas intenções. Então o que acontece? Você gera na pessoa que você está cobrando uma postura defensiva. Que ele começa assim, ó, pô, não, ele ou ela quer me ferrar. Por isso ele está me pedindo isso, porque ele quer me ferrar. Porque, é claro, vocês estão competindo. E com essa competição, não tem jeito. Para um ganhar, o outro tem que perder. Pô, se eu estou competindo com ele e ele está me pedindo alguma coisa, eu vou desconfiar, certo? Não é assim, né? É muito estranho a gente estar competindo um com o outro, a gente ser inimigos quase, a gente acaba criando esse tipo de coisa e está me pedindo alguma coisa. Ou, se você vai entregar, você entrega alguma coisa também para prejudicar a outra pessoa. É uma competição, você quer ganhar. Agora, isso não traz o melhor resultado dentro da empresa, né? O ambiente competitivo é ambiente de esporte, é ambiente assim, onde realmente você tem um contra o outro, porque só um pode chegar ao primeiro lugar na empresa. Não é assim. E o que acontece? Quando você cria um ambiente colaborativo, você tem exatamente o comportamento oposto. Se o ambiente é colaborativo, a pessoa pensa assim: bom, se eu estou sendo cobrado, é porque é importante. Então, você passa a explicar, ou no caso, entender, os motivos da cobrança, as consequências, sem ameaças. Você tem que expor as consequências de se aquele trabalho não for feito, o que vai acontecer, sem ameaças. Você simplesmente vai expor os motivos da cobrança. E se aquilo não for feito, quais vão ser as consequências, né? A melhor forma de você fazer isso é você induzir a pessoa a chegar à conclusão de qual é a consequência se aquilo não for realizado, né? Então, poxa, a gente precisa atender esse prazo do cliente. Você começa a colocar, olha, o cliente está com ele precisa desse prazo porque ele tem um outro assunto assim, tal. Você vai colocando até que a pessoa chega com você e fala, pô, se a gente não entregar, o cara não vai conseguir fazer o que ele precisa fazer, é isso, né? Então, você está vendo que a consequência aparece sem você precisar colocar com forma de ameaça. Olha, se a gente não fizer isso, a gente vai perder o negócio. Então, você não precisa, você pode tirar as consequências induzindo a pessoa. Então, toma muito cuidado com isso, né? E todo mundo tem que ter. Isso é uma coisa difícil, gente. É uma coisa difícil porque é uma questão cultural brasileira, principalmente. A gente tem que entender o seguinte: a cobrança na empresa não é pessoal. E tudo a gente tende a levar para o lado pessoal. E tá tudo bem, é assim que é culturalmente o brasileiro é assim. A gente tem que entender isso para poder driblar essa situação, mostrar que a cobrança não é pessoal. Olha, não quero te prejudicar, não é porque você é você, não tem nada disso. Você tem que dissociar essa questão da cobrança dessa pessoalidade. A cobrança tem que ser feita porque é necessário, temos que entregar um resultado. E esse resultado, se fosse você ou se fosse qualquer outra pessoa,
teria que ser cobrado da mesma forma. Da mesma forma, a gente, tá? A gente precisa, quando é cobrado, tomar cuidado. Se a gente começa a achar que tudo é pessoal, aí tem problema. Por quê? Porque a gente entra naquele ambiente competitivo. Pô, ele quer me prejudicar, ela quer me prejudicar. E não é assim. A segunda coisa que você precisa fazer, então eu prometi 6, né? Então essa é a segunda. A segunda coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma cobrança é conhecer as pessoas. O que acontece é assim, se você quer excelência de resultado, resultados realmente fora da curva muito melhores, você depende das pessoas, não tem jeito. E se você depende das pessoas, você precisa conhecer as pessoas, né? E é assim, né? Eu sou um pouco assim, eu trabalhei com pessoas que eram motivadas por desafios. Tinha mais essa pessoa ainda, especificamente na minha equipe, que era incrível como o desafio motivava ela. Então, quanto mais eu cobrava ela, mais energizada ela ficava, mais resultado ela trazia. Porque ela queria, ela gostava, se dava um desafio, falava, e ela ia atrás, ela gostava, aquilo para ela dava prazer. Ou seja, ela, quando atendia um resultado desafiador, aquilo trazia um prazer enorme para ela, tá? Então, ela, quanto mais cobrada, mais ela trazia resultado. Só tem que entender que isso também tem limite, tá, gente? E você tem que tomar cuidado para não ultrapassar o limite. É a mesma coisa, né? Quando você tem um elástico, né? Você vai puxando o elástico, vai puxando o elástico, vai puxando o elástico, chega uma hora que o elástico quebra. Então, quando você vai cobrar mesmo uma pessoa que seja motivada por um desafio, você tem que tomar cuidado porque você está esticando o elástico. Chega uma hora que o elástico quebra. E quando o elástico quebra, aí não tem mais jeito. A pessoa abre mão, larga tudo. Então, por isso que conhecer a pessoa é importante. Mesma coisa um bambu, né? A gente vê o bambu vai dobrando, 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 né? Quando ele chega num determinado ponto, quebra. E aí não volta, você não consegue colar de novo. É a mesma coisa quando você faz cobrança. Tem pessoas que você precisa motivar dando desafios maiores, mas entenda o limite, presta atenção se você não está chegando no limite. É interessante que nessa mesma equipe que tinha essa pessoa que era motivada por desafios, eu tinha uma outra pessoa que era extremamente competente, que gerava muito resultado também, mas se eu colocasse uma cobrança de uma forma mais dura, ela se perdia. Ela já não sabia mais o que fazer, ficava dando volta, não conseguia resolver o assunto. Por quê? A pressão desnorteava ela, a pressão deixava ela completamente perdida. Então, não tinha jeito, a tratativa tinha que ser diferente, né? Jesus já falava isso há 2.000 anos, a César o que é de César. E é assim com a gente. Se a pessoa é motivada por desafios, eu vou fazer uma cobrança um pouco mais, colocando desafios maiores. Se a pessoa, quando eu coloco uma cobrança dessa forma, uma cobrança mais dura, a pessoa se perde, eu não vou ter o melhor resultado. Então, para ela, eu tenho que cobrar de uma forma diferente. E essa é uma sacada que você tem que ter. Você tem que conhecer as pessoas. Não tem jeito, saber lidar com pessoas é fundamental. A terceira técnica é a clareza de objetivos, a clareza de metas. Por que acontece? Quando você não tem clareza, você gera campo para os mal entendidos, né? É normal. Por quê? Ora, se quando eu vou explicar para alguém o que eu preciso, essa pessoa não entendeu direito, por quê? Porque me faltou clareza na hora de explicar, a pessoa vai fazer aquilo que ela entendeu. O que muitas vezes não é exatamente o que você precisa, percebe? Como é diferente. Agora, se ela entendeu aquilo e se ela está fazendo aquilo, para ela está certo. O que acontece, mas não era o que você precisava. O trabalho tem que ser refeito, você perde tempo, você passa a cobrar mais. Por quê? Você teve um tempo perdido. Esse tempo perdido, ele acarreta numa pressão maior para fazer as coisas agora num tempo menor. Então, isso é complicado. A clareza também ajuda na cobrança diretamente. Por quê? Quando você é claro e a pessoa sabe exatamente o que fazer, exatamente quando entregar, você pode cobrar. Então a pessoa entendeu, tá claro. Então o que você faz? Você cobra a pessoa dentro daquilo que foi acordado. A pessoa aceita a cobrança. Por quê? Porque aquilo que é tratado não é caro. Se foi tratado para fazer isso, você cobra a pessoa, ela não vai se sentir ofendida, não vai ter nada disso, porque foi o que foi combinado. E se foi combinado, pode ser cobrado para ser entregue da forma como foi combinado, né? A quarta técnica que vocês precisam usar é a técnica dos porquês. O que acontece? Você precisa entender.
As pessoas se engajam mais para cumprir uma determinada tarefa, um determinado desafio, uma determinada tarefa, quando elas entendem o que tem por trás daquela tarefa. Eu já vi muita gente chegar para dar uma tarefa e falar: ó, você precisa fazer isso até a data tal. Mas a pessoa não faz nem ideia do porquê que ela precisa fazer aquilo. E se ela não entende o porquê ela precisa fazer alguma coisa, ela vai procrastinar, ela vai deixar, entra numa prioridade muito baixa para ela. Porque à medida que a gente entende o porquê a gente tem que fazer alguma coisa, qual é a importância daquilo, a gente tende a se comprometer. Por quê? Você sabe a razão pela qual você está fazendo aquilo. Quando você não sabe, você tende a deixar a prioridade. Você só faz quando não dá mesmo, quando está muito grande a pressão. E aí o que você faz de qualquer jeito. Por quê? Você não sabe qual que é o impacto de fazer aquilo de qualquer jeito. Não foi explicado para você. Então é importante quando você vai cobrar alguém, você explicar o porquê que a pessoa tem que fazer aquilo naquele prazo. Não é porque você está querendo, não é porque você acha que tem que ser feito. Existe uma razão. À medida que a pessoa entende qual é essa razão, ela tende a se comprometer muito mais em fazer o que precisa ser feito no prazo que precisa ser feito. Então você precisa dar para ela essa razão, esse porquê. Isso é importante. E eu já falei um pouquinho, mas a quinta técnica de cobrança é o combinado não sai caro, né? Isso significa o seguinte: quando a gente falou lá atrás, poxa, se está tudo certinho, eu posso cobrar porque já foi definido, você tem que combinar antes, né? Você tem que tratar antes, porque você tem que definir aquilo que a pessoa precisa fazer. E combinar, que eu digo, não é você falar assim, ó, você tem que fazer isso aqui, estamos combinado? Não, você precisa entender, a pessoa precisa de fato concordar com aquilo. E aí entram essas outras técnicas. Olha, a gente precisa fazer isso por causa disso, você explica lá o porquê. E aí, é possível? Tem como fazer? Você pode fazer de uma forma diferente e tal? Ou seja, você combina. E combinar é uma via de duas mãos. Você precisa deixar a pessoa colocar as dificuldades dela, você precisa ajudar ela a resolver essas dificuldades. Por quê? Acredite, quando a gente vai cobrar, o problema do outro não é do outro, é nosso. Porque se ele está com um problema que impede ele de entregar aquilo que a gente precisa ajudar ele a resolver o problema dele para que a gente possa receber aquilo que a gente precisa. Então, essa história de cada um com seus problemas não funciona bem assim, tá? No final, o problema fica para você. Então, você tem que combinar. E combinar é isso, dos dois lados, né? E aí, nesse momento, você tem que ser detalhista. Por quê? Se você não é detalhista e faz a coisa muito por cima, como é que você vai cobrar depois? Primeira coisa que a pessoa fala assim, não, mas não foi isso que a gente discutiu. Não era assim. Então, vai cobrar, vai fazer uma cobrança, tem que fazer uma tarefa, você vai ser detalhista, né? Porque quando você é muito genérico, a única coisa que você vai receber é um monte de desculpa depois. Ah, não deu, não foi, tal. Por quê? Foi muito genérico, a pessoa não entendeu. E as pessoas não trabalham de forma genérica. Você precisa realmente dar os detalhes. Então, sempre combinar antes, tá? E a sexta técnica que eu queria compartilhar com você é o seguinte: do outro lado da cobrança tem um ser humano. Então a gente se esquece muitas vezes disso, né? Tá certo, eu falei um pouquinho daquela questão cultural brasileira de levar as coisas para o pessoal. Agora, independente de cultura, aí do outro lado tem um ser humano. Então, quando você vai cobrar dando murro na mesa, gritando, né? E eu já vi muita gente cobrar dessa forma. E me põe aí no chat se vocês conhecem alguém que cobra assim, porque isso é muito frequente. Então coloca aí no chat se vocês têm um chefe, um colega, uma outra pessoa que sai dando murro na mesa, sai gritando. O que acontece é que essas não são formas eficazes de conseguir o que você quer. Não tem jeito. Por quê? Quem administra por medo recebe em troca resultados medíocres. Pode anotar essa, tá? Quem administra por medo recebe em troca resultados medíocres. Por quê? É natural. Ora, eu estou com medo de fazer alguma coisa. Esse medo ele me traz automaticamente insegurança. Se eu estou com medo, eu tenho medo de arriscar. Por quê? Ora, se eu arriscar, eu vou me prejudicar. E eu estou com medo, você percebe? Então eu estou sempre com o pé atrás. Então o que eu faço? Você acha que eu vou fazer o melhor que eu posso fazer? Não. Eu vou fazer o mínimo necessário para não colocar em risco, para não me colocar em risco. Eu não vou dar o meu melhor. Então o que acontece? Se você administra por medo,
você vai receber em troca resultados medíocres. Por quê? Porque você está gerando insegurança na equipe. Consequentemente, você não vai ter o melhor resultado. Não tem jeito. Então não adianta ameaçar, impor a sua posição. Olha aqui, ó, a Verinha falando, a minha chefe é assim. Dureza, né, Verinha? Ela tem que entender ela. E aí, é só você pensar em como você e as suas colegas se sentem ali dentro da equipe. Pô, você vai entregar o melhor? Não, você vai entregar só o suficiente para ela não ficar tão nervosa, porque ela está administrando pelo medo, né? Então, aqui, ó, a F Basso, sim, ela dá risada. Por quê? Porque muita gente é assim, já vi muitos chefes descontrolados. E tem mesmo, isso é muito complicado. E infelizmente, é comum. Sabe o que é pior? As pessoas, elas foram cobradas assim. E aí, quando elas assumem um cargo de liderança, ao invés de entender como elas se sentiam e evitar isso, fazer de outra forma, elas não sabem que existe outra forma. Para elas só existe aquela forma, elas fazem a mesma coisa. Então, assim, como a Verinha aqui, né? A chefe dela grita e tal. Aí ela assume uma posição de liderança e ela acaba fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela entende que aquilo é a forma que você obtém resultado. E na verdade não é, você não vai obter o melhor. Você pode até obter resultado, tá? Você vai obter, senão não existiam pessoas assim. Mas nem de longe é o melhor que você poderia obter. Você vai ter uma equipe que fala mal de você por trás, que não se compromete, que não se engaja. Por quê? Quem que gosta de trabalhar com medo? Quem que gosta de viver com medo? Você está sempre se sentindo na corda bamba. Você está sempre se sentindo com o pé atrás. Não tem como dar o seu melhor num ambiente desses. O chefe que cria um ambiente desses, ele gera isso em toda a equipe. Então isso é terrível, né? Não tem como dar resultado, ou sim, não tem como dar o melhor resultado nessa situação. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o contrário, você tem que praticar a escuta ativa, você tem que ser empático, né? O que eu gosto de falar é da escuta empática. É uma pessoa do outro lado, você tem que entender que é um ser humano. Então você tem que escutar de verdade. Você tem que ser empático, até porque quando você escuta de verdade, quando você é empático, você entende o porquê que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, está falando o que ela está fazendo, está falando, você consegue atuar na causa. Você consegue realmente trabalhar com ela naquilo que está impedindo ela de se doar, naquilo que está segurando ela. À medida que você consegue soltar isso, soltar o que está segurando ela, ela deslancha. Tá? E isso é importante. Agora, também, por outro lado, eu falei de resultado medíocre, e você não pode aceitar resultado medíocre. Um bom líder não aceita resultados medíocres. Porque se você quer excelência, você tem que buscar excelência nos resultados que você tem. Então, não tem jeito, combina antes, dá os recursos, mas vai exigir sempre excelência. Você não pode aceitar nada menos que isso. Você não pode cobrar excelência sem dar recursos, sem combinar antes. Então, desde que você faça esse trabalho de base, aí você pode cobrar e deve cobrar com excelência. Pessoal, vou deixar o chat aberto aí alguns minutinhos para vocês colocarem suas dúvidas, tá? De novo deu um problema lá no YouTube aqui. Enquanto isso, pessoal do Instagram, eu vou reconectar aqui o YouTube. Tá me dizendo que deu um problema de conexão, mas vamos lá, eu preciso mandar pro meu chefe essa live, pode mandar, vai ficar gravada, tá? Então você pode mandar para ele sim. Ok, nós caímos no YouTube mesmo, tá, gente? Agora não tem como eu reativar, vamos seguir no Instagram, espero que o pessoal do YouTube venha pro Instagram, então. Bom, tá, tem uma pergunta aqui, olha, antes de cair, vai deixar salvo, eu vou responder, vai. Então ele está perguntando o seguinte, o Igor: a pressão excessiva pode deixar a outra pessoa inerte? Isso é interessante, isso é bem legal também. Sim, porque o que acontece? Se a pessoa entender que a cobrança que ela está sofrendo supera a capacidade dela de entregar, ela adota uma postura que não está nem aí. Por quê? Ora, eu estou sendo cobrado uma coisa que eu sei que não dá para fazer, ele que está me cobrando sabe que não dá para fazer, então o que você faz? Você adota uma postura, um comportamento displicente, você não está mais nem aí.
Então você acaba assumindo uma postura inerte. Isso é péssimo para a sua carreira, né? Quando você faz isso, você acaba comprometendo a sua própria carreira, né? Porque você não... quando você mostra que não está nem aí, você mostra que não está comprometido. E uma pessoa que não está comprometida não cresce dentro da empresa, não tem jeito. Dá para usar essas dicas para criar um senso de colaboração com os colegas, mesmo sem ser chefe? Sim, você tem que usar. Como eu disse no começo, a cobrança, muitas vezes a gente entende que isso é para líderes, mas não, a gente cobra colegas o tempo inteiro. Então você precisa usar essas mesmas dicas. Se você está trabalhando com... Isso é interessante. Durante muito tempo na minha carreira, eu tive a função de gerente de programa, de Program Manager, que a gente fala. E o que acontece? Qual que é a dificuldade de um Program Manager? Ele é responsável pelo programa, ele precisa fazer um projeto acontecer em termos de custo, de prazo e de satisfação do cliente. E o que acontece? Ele não tem equipe. Ele trabalha com equipes de outras pessoas, de outros chefes. Então ele não tem a posição hierárquica para impor, para fazer alguma coisa. Então, você vê, então é paralelo, não é chefe. E aí o que acontece? Você precisa cobrar, porque senão você não consegue entregar o projeto, mas você precisa cobrar de uma forma diferente. E essas dicas encaixam perfeitamente quando esse é o caso. Então você deve usar também com colegas mesmo sem ser chefe. Certo? Bom, pessoal, eu acho então que era isso que a gente tinha de dúvida. Então vamos fazer o seguinte, sempre tenha em mente. Como é que você vai fazer cobrança tendo os melhores resultados? Então eu vou te dar aí as 6 técnicas, tá? Primeiro, você tem que criar um ambiente colaborativo, isso é fundamental. Segundo, conhecer as pessoas. Terceiro, ter clareza de objetivos, metas. Quarto, os porquês. Você tem que mostrar as razões que as pessoas fazem isso. 5, o combinado não sai caro, então você tem que ter combinado. E sexto, do outro lado da cobrança, tem um ser humano, você tem que levar isso em consideração, ok? Ok, muito bom, adorei essas dicas, legal, que ótimo. Agora coloca em prática, né? Porque conhecimento que a gente adquire sem colocar em prática não serve para nada. Então você pega o conhecimento, aplica ele e começa a ver. E aí você faz o seguinte, me conta lá aqui nos comentários desse vídeo que eu vou deixar gravado, você me conta como é que foi. A Gislaine fala assim, eu recém-promovido e terei de trabalhar com uma colega com temperamento difícil e faremos uma interface em algumas demandas. Anotei essas dicas e colocarei em prática. É isso aí, Gislaine. O tempo inteiro com essa colega que é mais difícil, você tem que mostrar para ela o quanto ela vai ser beneficiada também por tudo que você precisa que ela faça. Porque quando a pessoa entende o benefício que ela recebe em fazer aquilo, ela quebra essa questão dela ser difícil, ela quebra esse temperamento complicado, né? Porque ela passa a ganhar com isso, ela passa a entender o que ela ganha com isso. E aí a coisa começa a fluir melhor, tá? Então busca sempre fazer um ambiente colaborativo, um ambiente ganha-ganha, que com certeza ela vai também estar disposta a colaborar, né? Você tem que trazer ela para o seu lado ao invés de ir contra ela. Quando a gente enfrenta uma pessoa difícil, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é chocar com essa pessoa. Por quê? A gente quer quebrar esse temperamento difícil dela à força, mostrar para ela que as coisas não funcionam assim, mostrar para ela que você não leva desaforo para casa. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque quando você choca com esse tipo de pessoa, ela adota uma postura ainda mais defensiva, ela se torna mais difícil. O que você tem que fazer? Você tem que trazer a pessoa para o seu lado, ao contrário. Então você vai puxar ela para um comportamento mais colaborativo. E todo ser humano é assim, ele passa a ser colaborativo à medida que ele entende que aquilo é bom para ele. Assim ele se torna colaborativo, tá? Então você vai precisar mostrar isso, tá? Olha aqui a F. Bastos, muito bom, obrigado pelas dicas, pretendo sim colocar em prática. Isso é importante, tá, gente? Porque conhecimento, acumular conhecimento não serve para nada, essa é a grande verdade. Você precisa transformar o conhecimento em prática para que ele tenha valia, para que ele sirva para alguma coisa. E é simples assim. Então não adianta ser a pessoa que mais conhece sobre todos os assuntos, mas não coloca nada disso em prática. Então o que adianta, né? Fica aquele conhecimento guardado para você. Você olha e fala, nossa, que pessoa que conhece tanto e tal, mas e na prática? Funciona assim?
Então não adianta. Conhecimento bom é conhecimento que dá para colocar em prática. Então aqui comigo vocês vão fazer isso, certo? Você precisa colocar esse conhecimento em prática. Então aproveita, dá seu like. O pessoal do YouTube caiu, mas também se inscreve lá no meu canal. E como eu vou deixar guardado, alguém falou aqui, ó, vou mandar essa aula pro meu chefe. Alguém falou alguma coisa assim, manda, tá? Compartilha. Se você tem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, eu vou deixar o conteúdo gravado e você compartilha lá, tá? Lembrando que a gente faz essas aulas ao vivo, sempre gratuitas, toda terça e quinta às 19 horas, tá bom? Sempre terças e quintas às 19 horas. Então a gente se vê na quinta-feira às 19 horas para falar um pouquinho mais de como você vai ser promovido, como você vai conseguir crescer profissionalmente, tá bom, gente? Então a gente se vê na quinta, até lá.